Então, o Laques é o diálogo do Platão em que se discute o que é a coragem. Então, a coragem, tanto em latim quanto em grego, a etimologia da palavra mostra que é a virtude por excelência do guerreiro, a virtude masculina. Então, em latim, a palavra que se usa para coragem é virtus, que é a mesma palavra que se usa para virtude, né? Então, coragem e virtude é quase a mesma coisa, né, para um latino. E virtus vem de vir, né, que é a palavra que significa homem, né, o que deu em português da palavra varão. E em grego, da mesma maneira, coragem é andreia, né? Andreia vem da palavra aner, que significa homem. Então, coragem por excelência, né, é a virtude do guerreiro, do guerreiro na batalha. E um problema que vai estar presente durante todo o diálogo é uma tensão, a tensão que existe entre a ideia de coragem, a virtude da coragem, e a virtude da prudência, ou da inteligência prática, que é que parece se opor à coragem. Então, em português, né, a palavra coragem, ela vem do latim cor, que quer dizer coração. Então, o coração, o peito, é a parte do corpo que a gente associa com a emoção, né? Ao contrário da cabeça, que é a parte do corpo que a gente associa com a inteligência, com o intelecto, né? Então, a coragem, ela parece que ela não é uma coisa da, da cabeça, mas uma coisa do peito. Então, parece que existe uma certa tensão entre a ideia de prudência e de coragem, que é o que está por trás do diálogo. Então, esse diálogo, a gente pode dividir esse diálogo em cinco partes, né? Então, você tem a primeira parte em que dois personagens, o Lisímaco e o Melésias, vêm pedir um conselho para o Nícias e o Laques, né? Então, é a parte em que se explica qual é a situação, qual é o contexto do diálogo. Em seguida, você tem o Nícias e o Laques que respondem a esse pedido com um discurso, que tenta responder a questão que o Lisímaco e o Melésias fizeram. O Nícias responde num sentido, o Laques responde do outro, então eles não chegam a conclusão nenhuma, então eles chamam o Sócrates para tentar resolver a questão. Então Sócrates fala, olha, para resolver essa questão é, sobre... porque para resolver essa questão a gente precisa identificar o que é a coragem. Então, para identificar o que é coragem, a gente tem que seguir essa e essa etapa. Fazer dessa maneira, né? Então o Sócrates enuncia o problema e diz qual que é o método que eles devem seguir para responder. E, em seguida, o Laques e o Nícias tentam responder, então eles vão sendo interrogados pelo Sócrates para que eles tentar chegar numa solução. E no final do diálogo, da mesma forma como aconteceu com Carmides, eles não conseguem chegar numa solução. Então, o diálogo termina numa aporia, né? Ou seja, você não encontra a resposta para a pergunta que você colocou no começo do diálogo. Embora você tenha dito tenha aprendido e dito coisas importantes ao longo desse percurso. Então, os personagens do diálogo são cinco. É o Sócrates, o Lisímaco, que é um filho do ilustre Aristides, que era um general um político ateniense, e o Melésias, que também é filho de um homem importante, o Tucídides, que não é o Tucídides historiador, mas o Tucídides, que foi chefe do partido aristocrático e que morreu mais ou menos em 442 a.C.
tanto Lisímaco quanto Meleses, então, eles são filhos de pessoas importantes. E eles lamentam que eles não tiveram, na vida política ateniense, o mesmo destaque que os pais deles tiveram. Eles dizem que isso é porque os pais estavam tão ocupados com a vida pública que não puderam dar para eles uma boa formação. E agora eles não querem fazer o mesmo erro, e eles querem oferecer aos filhos a melhor formação possível. Então por isso eles vêm pedir um conselho para o Nícias e para o Laques, né? Então Nícias, que é um aristocrático, rico, generoso, é um general importante, um homem de Estado, que é admirado pela sua prudência e pelo seu conhecimento militar. E o Laques, que também é um general importante, que é um homem de vocação militar, mas, contrariamente ao Nícias, é um homem que não tem vocação política e também não tem muita vocação intelectual. O Nícias é um homem mais refinado, político, intelectual. O Laques é um homem mais prático, né? Um general militar, mas com uma inteligência mais prática. Então, a pergunta do Lisímaco e do Melésias é qual o estudo, né? O que eles querem saber realmente é qual o estudo, qual tipo de vida é mais adequado para fazer dos nossos filhos homens de mérito. E, particularmente, né, eles querem saber se os filhos deles devem ou não aprender a oplomaquia, a arte do manejo das armas e do combate. Então eles convidam o Nícias e o Laques para assistir com eles a um combate de um atleta renomado. E no final da luta, eles falam para o Nícias e para o Laques: ó, no fundo a gente convidou vocês porque a gente queria pedir um conselho, né? A gente queria saber se vocês acham que nossos filhos, né, devem ou não aprender isso daí, né? Devem ou não aprender essa arte do combate, da oplomaquia. E aí o Nícias e o Laques concordam, então eles concordam em dar o conselho deles, mas o Laques sugere que o Sócrates, que também está lá, participe da discussão. O Sócrates concorda em participar, mas como ele é mais novo, ele fala, como eu sou mais novo, como o Nícias e o Laques são mais velhos e mais experientes, a gente deveria começar ouvindo o que os dois têm a dizer. Então, o Nícias faz um primeiro discurso a favor da oplomaquia, do aprendizado da oplomaquia. Estão dizendo que é um bom exercício físico, que vai melhorar a habilidade no combate, que vai desenvolver a coragem e que vai despertar um interesse. Esse aprendizado do combate vai despertar um interesse pelo aprendizado da tática na batalha, e o aprendizado da tática na batalha vai despertar um interesse pela estratégia, que é algo mais amplo do que a tática. E esse é o caminho, né, da estratégia, é o caminho para o sucesso militar e político na cidade de Atenas, na época. O Laques faz um discurso no sentido contrário, e ele diz, em primeiro lugar, será que essa oplomaquia é realmente uma ciência que dá para aprender, é uma ciência que se ensina, é uma ciência como a matemática, é uma ciência? E supondo que seja uma ciência, será que é uma ciência séria e útil? Então, um sinal de que talvez não seja tão sério nem tão útil, ou que não seja realmente uma ciência, é o fato de que ela é desprezada pelos lacedemônios, né? Então, ninguém entende mais de guerra do que eles, né, Esparta, e se os homens de Esparta desprezam essa ciência, é porque ela não deve valer muita coisa. E além disso, na minha vida eu vi vários maus exemplos de pessoas que eram especialistas nisso e que na hora do vamos ver, na hora da guerra de verdade, só fizeram besteira.
Então, como o Nícias e o Sócrates e o Laques fazem um discurso, cada um numa direção contrária, eles chamam Sócrates para intervir e para tentar resolver essa questão, né? Então, Sócrates, bom, aqui não é uma questão de encontrar um consenso, de encontrar a opinião da maioria. O que a gente precisa saber é não a opinião da maioria, mas a opinião de quem realmente entende do assunto. Da mesma forma, ele é exatamente a mesma coisa que ele disse no Criton, né? Quando ele estava querendo saber, quando ele estava questionando o que era justiça, o que era justo, ele falou: não interessa a opinião da maioria, o que interessa é a opinião de quem realmente entende do assunto. Então, o que a gente tem que determinar aqui é quem é que entende do assunto, qual é a opinião que a gente deve aceitar. E aí, eles perguntam qual que é a finalidade desse aprendizado. Então, esse estudo, qual é o objetivo dele? Então, o estudo em questão, o objetivo dele é o aperfeiçoamento da alma dos jovens. Esse aperfeiçoamento se dá pela criação, pela produção na alma do jovem de uma virtude, não, de uma excelência que aperfeiçoe a alma do jovem. Então, a palavra grega para virtude é arete, que significa literalmente excelência. Então, a excelência é o que aperfeiçoa a alma do jovem. Ora, a virtude em questão é a coragem, não? Então, e para eu saber se esse estudo vai ou não criar na alma do jovem a coragem, eu preciso saber o que é a coragem, porque o conhecimento do fim precede o conhecimento do meio. Ou seja, não dá para discutir quais são os meios se eu não sei qual é o fim. Como diz o Lewis Carroll no Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho, tanto faz o caminho. Não existe melhor caminho. Qualquer caminho serve. Então, primeiro você precisa saber para onde você vai e depois você vai discutir qual é o melhor caminho. A discussão do melhor caminho só tem sentido quando você já definiu para onde você quer ir. Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Se você quer saber se a gente deve ou não estudar o Plumaquia, precisa ver qual que é a finalidade desse estudo. A finalidade desse estudo é criar na alma dos jovens uma excelência, uma virtude, a virtude da coragem. Então, para saber se a gente deve ou não fazer esse estudo, a gente precisa saber o que é essa virtude, o que é a coragem. Não conhecer esse fim do estudo. Então, o Sócrates propõe que o Nícias e o Laques tentem dar uma definição do que é a coragem. E essa é a questão que vai orientar o diálogo até o final, né? O que é a coragem. Então, o primeiro a dar uma definição é o Laques, e a primeira definição que ele dá é de um soldado, né? Ele dá o exemplo de um soldado que resiste, né? Então, um soldado que permanece em seu posto, que enfrenta o inimigo com firmeza, em vez de fugir, esse homem é corajoso. Então, Sócrates pega essa primeira definição e coloca ela sob exame, né, para ver se ela é realmente uma boa definição. E ele diz, mas em alguns momentos na guerra, em alguns momentos na batalha, é melhor você lutar recuando, em vez de permanecer no seu posto. É melhor você mudar de posição, em vez de permanecer no seu posto. Quer dizer que o soldado que faz isso porque é melhor, porque é o que tem que fazer naquela hora, ele não é corajoso, né? Então, por exemplo, alguns, alguns soldados, né, a cavalo, eles têm como tática atacar rapidamente, fugir, depois atacar de novo, fugir, e aí, no final de um certo tempo, o inimigo vai se desgastando e acaba se destruindo, né? Então,
Será que esse tipo de combate, então, a pessoa que faz isso não tem coragem? Fala, não, mas cada soldado tem que lutar de acordo com as características da maneira que ele deve lutar, né? Então, o hoplita ele tem que ficar no seu posto e lutar enfrentando o inimigo. O cavalaria é outra história, né? Então cada um tem a sua própria coragem. Fala, bom, então essa definição não se aplica a todos os casos. Além disso, a coragem não se manifesta só na guerra. Então, o marinheiro que enfrenta os perigos do mar, ele é corajoso. Uma pessoa que enfrenta uma doença, ela é corajosa. Uma pessoa que enfrenta os riscos da vida política, também pode ser corajoso. Então, além disso, quem enfrenta as paixões, né, quem resiste às paixões, diz o Sócrates, enfrentando ou fugindo para não fazer, para não se deixar seduzir, também pode ser chamado de corajoso. Então, essa definição que você deu do soldado, ela não é larga o suficiente para todos os tipos de coragem. Então, o Laques concorda e ele tenta dar uma definição mais ampla. Ele diz a coragem, então a coragem é uma certa força da alma. Sócrates começa a analisar essa definição, testar para ver se essa definição realmente é uma boa definição. Ele diz a coragem é uma coisa boa, é algo belo e bom. Ora, a força ela pode vir acompanhada de prudência ou de uma inteligência, a palavra grega phronesis, que significa essa inteligência prática, essa prudência, ou de insensatez, né, ou a phrosyne. Então, no primeiro caso, essa força é boa, porque ela vem acompanhada de inteligência. E no segundo caso, ela é má, porque ela vem acompanhada de insensatez. Então, a phronesis e a phrosyne derivam da palavra phren, né, que significa, que é utilizada para mente, que literalmente significa diafragma, coração, que literalmente significa o diafragma, mas que pode ser usada para o coração, alma, mente, a inteligência, o propósito. Então, e que é a palavra que está também no objeto do Carmides, né? A gente discute a sofrose, a sofrosune, a virtude da temperança. E literalmente a saúde da mente, né? Então, mente é a palavra que dá origem a essa prudência, né? Essa inteligência prática. Então, nem toda prudência, nem toda força é coragem. Ele dá dois exemplos, né? Então, um contador, uma pessoa que faz muita atenção à despesa para não gastar mais do que ele ganha. Ele tem essa inteligência prática, ele tem essa prudência, ele tem essa inteligência da mente, mas ele não, nem por isso ele é corajoso. Por outro lado, nem toda força é coragem. Então, um médico que resiste firme em insistir no mesmo tratamento, quando esse tratamento que tudo indica não está funcionando, ele não é corajoso também. Ele pode ter uma força, mas ele não é corajoso. Além disso, a pessoa que resiste por saber que é mais forte parece menos corajosa do que o inimigo mais fraco que continua a lutar contra quem é mais forte. Então, além disso, enfrentar o perigo sem conhecimento exige maior coragem, ou seja, parece que existe uma oposição, como a gente explicou, entre o conhecimento e a coragem. Então, no fundo, força da alma parece também que é uma definição
que não dá conta do que é a coragem. E aí o Nícias é chamado a intervir e para tentar tirar o Sócrates e o Laques do impasse em que eles chegaram. E o Nícias fala, eu já ouvi você dizer algumas vezes que somos bons naquilo que somos sábios, né? Então, a coragem, com toda virtude, é uma espécie de um saber. E como todo saber, então, a coragem deve ter um objeto. Qual é? Então, o saber é o conhecimento, o saber é sempre o saber de alguma coisa. Qual seria o objeto desse saber que é a coragem? E o Nícias fala, bom, a coragem é o saber das coisas que se devem temer ou esperar. Então, o homem corajoso é o homem que sabe o que ele tem que temer e sabe aquilo pelo que ele deve esperar. Ele não tem medo do que não é para ter medo, né? Ele tem medo daquilo que tem que ter medo. E ele espera pelo que deve ser esperado, pelo que é bom. Essa primeira definição, então, eles começam a analisar, ela parece muito esquisita, porque então isso quer dizer que o agricultor que sabe que tal tempo, tal clima é bom ou ruim para a sua plantação, quer dizer que ele é corajoso? E aí o Nietzsche explica, não é bem isso. É que existe um saber técnico, existe um saber do que se deve realmente temer ou esperar. Então, o médico, por exemplo, quando ele sabe que um certo medicamento vai trazer a saúde para o seu paciente, ele não sabe o que se deve temer ou esperar. Ele sabe o que vai trazer a saúde para o seu paciente. Mas pode ser que, para um certo paciente, seja melhor não sarar e morrer. E isso o médico não sabe. Então, o saber de que eu estou falando não é o saber técnico, do que vai ser melhor para a plantação, do que vai ser melhor para a saúde de alguém. É o saber do que se deve realmente temer, do que se deve realmente esperar. Ah, e aí o Laques e o Sócrates fazem uma outra objeção, eles dizem que, então, quer dizer que os animais que todo mundo diz que são corajosos, né, o leão, e outros animais que a gente diz que são corajosos, então eles não são. Eles não podem ser corajosos se a coragem é um saber, porque animal não sabe nada. Eles dizem, é isso mesmo, animais e os homens que não reconhecem o perigo, eles não são corajosos, são temerários ou audaciosos, mas eles não são corajosos. E aí o Sócrates analisa um pouco mais a fundo essa definição, ele diz, bom, é, a gente concorda aqui que coragem é só uma parte da virtude, não é toda a virtude, né? Existem outras virtudes, a sabedoria, a temperança, enfim. Coragem é só uma parte da virtude. O que a gente deve saber, o que a gente deve temer ou esperar são coisas futuras. O passado e o presente não fazem parte disso. Então, o conhecimento do que a gente deve saber ou esperar é um conhecimento de coisas futuras. Por quê? Porque a gente só teme ou espera aquilo que ainda não aconteceu. O que já aconteceu, a gente não teme nem espera, né? Já aconteceu. Só que o saber é o mesmo para as coisas futuras, presentes ou passadas. Então, a medicina ela não muda quando ela analisa uma coisa que aconteceu já, que já aconteceu, uma coisa que está acontecendo agora ou uma coisa que ainda vai acontecer. A mesma medicina, a mesma ciência, o mesmo conhecimento. Então, se eu sei saber o que se deve temer e esperar, no fundo, é um conhecimento, é um saber de todo bem e de todo mal. Eu não tenho como saber só as coisas futuras, né? O que se deve temer e esperar. Para eu saber isso, eu preciso ter o conhecimento de todo, o saber de todo bem e de todo mal. Ora, esse saber de todo bem e de todo mal, no fundo, ele inclui toda a virtude. Porque
Se eu sei tudo que é todo o bem e todo o mal, então eu possuo todas as virtudes. Então, Sócrates, para o Sócrates existe uma certa ligação essencial entre o conhecimento e a virtude. Então, quando eu sei que uma coisa é boa, eu fico com essa coisa, né? Ou seja, se eu sei que ser corajoso, fazer uma determinada coisa é bom, eu vou fazer essa coisa. Eu só faço uma coisa má porque eu estou enganado sobre ela, porque eu acho que essa coisa má ela é boa. Ela me aparece como alguma coisa boa. Ninguém faria uma coisa ruim sabendo que é uma coisa ruim. Ninguém deseja o mal pelo mal. Então, se eu tenho o saber de todo o bem, de todo o mal, eu tenho toda a virtude. Então, o diálogo termina então numa aporia, como vários diálogos do Platão, eles terminam frequentemente sem uma solução para a questão que foi colocada no começo. E então, a gente não conseguiu chegar a uma definição da coragem, mas a gente precisa aprender, né? Então, não tenhamos vergonha de aprender, porque a vergonha não convém ao indigente, né? A mesma citação que ele fez no Cármides, né? Que é a citação da Odisseia, no momento em que o Ulisses volta para casa, encontra o seu filho, e o filho, o Ulisses vem disfarçado de mendigo, o filho diz para ele, ó, eu te dou uma esmola, mas vai também para a cidade pedir esmola e não tem vergonha, porque a vergonha não convém ao indigente. Então, Sócrates está dizendo assim, não tenhamos vergonha de reconhecer a nossa indigência, a nossa pobreza, o fato de que a gente não sabe, para que a gente possa aprender com qualquer pessoa que possa nos ensinar, né? Então, é isso que quer dizer, não, que o Sócrates está querendo dizer aqui com essa citação. Então, vamos lá, vamos aprender o que é a coragem. Então, embora eles não tenham chegado, da mesma forma que no Cármides, eles não tenham chegado numa solução, numa definição do que é a coragem, essas três definições que a gente viu, ou seja, a ideia de que do soldado na batalha, o soldado na batalha, isso diz alguma coisa do que é a coragem, né? O soldado, quando ele resiste e permanece no seu posto e enfrenta o inimigo, isso diz alguma coisa e faz prova de coragem, isso diz alguma coisa do que é a coragem, embora a coragem não seja só isso. Da mesma forma, a ideia da força da alma, a coragem tem uma certa relação com a força da alma, embora a força da alma não seja suficiente para definir o que é a coragem. E esse conhecimento do que se deve temer ou esperar, que no fundo é o conhecimento do bem e do mal, também tem alguma coisa a ver com a coragem. Então, uma boa definição da coragem, ela tem que explicar todos esses aspectos que a gente viu no diálogo.